Boa tarde, gente. Então, o artigo de hoje eu achei denso, mas muito bom. É sobre os desafios no diagnóstico e no manejo da glomerulonefrite membrana proliferativa mediada por imunocomplexo e a glomerulopatia de C3. Bom, o artigo foi publicado esse ano no Kidney International. Eu citei aqui alguns os três principais autores, principalmente o Dr. Fakuri, né, que ele é bem conhecido em relação a, principalmente quando ele propôs a nova classificação em 2010, utilizando a terminologia de glomerulopatia de C3, foi em colaboração com a Universidade de Columbia e Stanford também. O artigo de hoje ele vai rever um pouquinho essa reclassificação de 2010, vai falar um pouquinho sobre os novos conhecimentos em relação à fisiopatologia dessa doença, principalmente o papel do complemento onde ele atua, a dificuldade que a gente tem no diagnóstico, tendo em vista que não é só microscopia óptica, a imunofluorescência que a gente consegue elucidar, as evidências terapêuticas que a gente tem no momento e o que o CADIGO recomenda, e as incertezas que estamos vivendo atualmente em relação a esse grupo de patologias. Para isso, eles vão dar uma breve introdução do assunto e depois a gente vai descrever 7 casos clínicos para a gente discutir um pouquinho. Bom, então são entidades raras, mas elas são potencialmente progressivas, têm um prognóstico renal reservado. O diagnóstico precisa ser rápido, preciso, ele vai impactar diretamente. Acho que todos nós já vimos pacientes que perderam o time do diagnóstico e aí a gente não conseguiu instituir o tratamento a tempo. E acho que para começo, assim, é importante a gente definir que a glomerulonefrite membrana proliferativa, ela é basicamente um padrão morfológico. Diferentes mecanismos, eles vão convergir nessa mesma patologia, mas não quer dizer, nessa mesma morfologia, mas a gente tem que entender que são vários tipos de doença que vão convergir numa mesma morfologia. Eu acho que esse é o principal da aula. Bom, em relação à classificação prévia, né, então, até 2010, as lesões eram classificadas, a glomerulonefrite membrana proliferativa era classificada com base na localização dos depósitos glomerulares. Então, existia tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 1, os depósitos eram subendoteliais, tipo 2, intramembranoso, e tipo 3, subendotelial e subepitelial. E essa classificação, ela foi substituída pela nova, porque ela não se baseava na patogênese da doença, porque múltiplos processos patogênicos eram agrupados nos mesmos subtipos, no 1 e no 3. Então, foi proposta essa nova classificação. Então, em 2010, foi proposta essa nova classificação que a gente vai ver aqui. Eu vou desmembrar esse esquema aqui e vou explicando um por um. Bom, então, microscopia óptica, né? Eles pôs aqui três imagens, né? 3 lesões que a gente pode encontrar na óptica, que a lesão no quadrinho A, lesão mesange proliferativa, no quadro B, uma membrana proliferativa clássica, com essa proliferação lobular e o duplo contorno nas membranas basais, e a C, acho que está até mais clara, como as imagens são pequenas, mas dá para ver direitinho uma crescente ali. Grande problema, né? Até 66% dos casos da glomerulonefrite membrana proliferativa mediada por imunocomplexo e a glomerulopatia de C3, elas não vão exibir na óptica um padrão membrana proliferativo, o que vai dificultar no diagnóstico, um dos primeiros empecilhos nessa questão do diagnóstico dos pacientes. A nova classificação, como eu disse, ela se baseia, então, não mais na microscopia eletrônica, e sim na imunofluorescência. Então, na imunofluorescência, a gente vai definir 2 grandes grupos. O primeiro, se existe a predominância de C3, e o outro, se existe a predominância de imunoglobulina. Eu vou explicar primeiro o primeiro da esquerda, tá? Que é da predominância de C3. Então, fizemos a biópsia, e aí fizemos a imunofluorescência. Como a gente vai chegar nesse diagnóstico, né? Então, é definida a glomerulopatia do C3 pela coloração para C3 na imunofluorescência com intensidade de 2 cruzes acima de qualquer outro com ou sem imunoglobulina. A partir desse momento que a gente definiu, a gente vai ter que diferenciar entre esses 2 grupos, a glomerulonefrite do C3 e a doença de depósito denso. Essa diferenciação pode ter algumas dicas, digamos assim, na imunofluorescência, mas o diagnóstico é feito por microscopia eletrônica. E o que a gente vai encontrar? Na glomerulonefrite do C3, os depósitos são menos densos, amorfos e localizados no mesanjo, com ou sem inclusões subendoteliais mal definidas. Se
a gente encontrar depósitos eosinofílicos altamente densos, com aspecto de fita, que nem aquela imagem ali na letra G, na membrana basal glomerular, a gente vai definir, então, como doença de depósito denso. Evidências recentes, eles sugeriram que esses depósitos, eles são enriquecidos com a polipoproteína E, que talvez, numa ausência de uma microscopia eletrônica, pudesse auxiliar no diagnóstico com imunistoquímica. Agora, se a gente colocar naquele outro grupo, né, que não existe a predominância de C3, então, a gente vai definir como depósitos glomerulares de imunocomplexo de imunoglobulina com ou sem proteínas do complemento. A partir do momento que a gente colocou nesse grupo, a gente vai chamar de glomerulonefrite membrana proliferativa mediada por imunocomplexo. A gente vai subdividir agora em dois grupos, se ele é primário ou secundário. Então, o primeiro passo é descartar causas secundárias, né? Então, investigar qualquer causa subjacente, como infecções virais, bacterianas, parasitológicas, doenças autoimunes, neoplasia, enfim, rastreio que a gente costuma fazer para qualquer glomerulopatia. E aí a gente vai prosseguir, né? Com o tratamento de acordo com o paciente. Se for secundário, a gente vai tratar a doença de base, se for primário, a gente vai agir basicamente com imunossupressão. A incidência da glomerulonefrite mediada por imunocomplexo não tem nenhum estudo não tem nada que foi estudado isso, mas eles estimam que seja muito similar à da glomerulopatia de C3, de 1 a 3 casos por milhão de pessoas, com um risco importante de progressão para falência renal, de 30 a 35% dos pacientes evoluindo com doença renal crônica em 10 anos. Então, o prognóstico é bem reservado, né? Continuando sobre a nova classificação, apesar dela ser melhor que a anterior, ela ainda tem as suas ressalvas, né? Lembrando que a gradação da imunofluorescência, ela é subjetiva. Então, vai precisar de um nefropatologista experiente, e eles falam também numa dificuldade de padronização para essa gradação da imunofluorescência. Além disso, queria expor, naquela antiga classificação, a gente tinha tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então, o tipo 2 foi substituído pela DDD, e o tipo 1 e tipo 2 vai englobar todo o restante, a glomerulonefrite do C3 e a membrana proliferativa mediada por imunocomplexo. O que se viu, essas doenças, elas são muito sobrepostas, não só a parte histopatológica, como a parte de fisiopatologia dela. Então, viram que basicamente a fisiopatologia se torna um sistema complemento. Então, elas compartilham características patológicas sobrepostas com essa desregulação do sistema complemento, como papel central na patogênese das duas doenças. Agora eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas, as suas particularidades. Então, em relação à glomerulopatia do C3, ocorre, então, uma superativação da via alternativa do complemento como principal fator na fisiopatologia dessas doenças, levando, então, ao acúmulo de C3 no glomérulo, gerando inflamação e lesão renal. Muitos pacientes, essa ativação vai ser descontrolada, essa ativação descontrolada, ela pode ser impulsionada por dois cenários, né? Um deles, anormalidades genéticas em genes chaves da via alternativa do complemento, ou então na presença de autoanticorpos adquiridos contra as proteínas do complemento. Aqui eu citei alguns, mas tem uma tabela mais para frente que tem números. O mais comum deles é o fator nefrítico C3, que estabiliza a convertase C3 da via alternativa, prolongando a sua meia-vida. Porém, existe um percentual grande de pacientes, que eu vou falar a seguir, que a gente não consegue identificar nenhuma anormalidade genética, nem nenhum anticorpo. Em relação à membrana proliferativa, então, como eu disse, antes a hora que a gente faz o diagnóstico, a gente tem que diferenciar entre primária e secundária. Investigação de causas secundárias é o que a gente já está habituado a fazer, doença autoimune, infecção, neoplasia, principalmente neoplasias hematológicas. E tanto na forma idiopática quanto na forma secundária, esses imunocomplexos vão ativar a via clássica do complemento. Porém, a gente sabe que muitos desses pacientes, a gente não vai conseguir identificar nem anormalidade genética, nem nenhuma anormalidade adquirida. Porém, a gente vai ver que eles são muito semelhantes à glomerulopatia do C3.
E, como eu falei, essas doenças são muito sobrepostas, tanto que a prevalência de níveis consumidos constantes de C3 é muito comum em ambas as doenças, não só na membrana proliferativa, quanto na glomerulopatia de C3. Isso reforça que não só na membrana proliferativa a gente vai ter uma ativação da via clássica do complemento, como a gente também vai ter uma superativação da via alternativa do complemento. Aqui essa tabela fica um pouco difícil da gente ler, mas assim, são diversas anormalidades genéticas e adquiridas das proteínas do complemento que foram associadas às duas patologias, seja a membrana proliferativa ou o grupo da glomerulopatia do C3. Então, é um desafio diagnóstico, né, porque a apresentação clínica, por exemplo, é uma apresentação muito rica, e que ela não guia muito a gente em relação à hipótese diagnóstica. O paciente pode ter proteinúria, pode ter hematúria, pode ter ou não redução da função renal, pode ter associada a uma síndrome nefrótica, pode ter hipertensão, então é um quadro muito rico. Então, realmente, para fechar o diagnóstico, a gente vai precisar de uma biópsia renal. Algumas limitações, né? Em relação ao manejo desses pacientes, mesmo a gente conseguindo chegar nesse diagnóstico, a gente tem uma limitação terapêutica no momento, né? Porque nenhum tratamento, ele é eficaz no mecanismo de ação, no mecanismo patogênico dessa doença. A estratégia, então, do artigo, eles vão citar 7 casos clínicos, ilustrando o quanto é diversificado tanto o quadro clínico, quanto os exames, para tentar auxiliar a gente na conduta e no manejo desses pacientes. Bom, então esse aqui é o primeiro caso. Caso 1 é uma paciente do sexo feminino, de 27 anos, que ela foi procurar serviço médico por conta de edema e uma proteinúria de 4,2 gramas. Ela foi encaminhada para o nefrologista, que solicitou alguns exames complementares. A proteinúria veio de 6 gramas em 24 horas, uma albumina sérica baixa, creatina sérica normal e um C3 consumido. Foi realizada a investigação de causas secundárias, todas negativas. Foi então indicado uma biópsia renal. Na microscopia óptica, um padrão membrana proliferativo, na imunofluorescência, depósito exclusivo de C3, 3 cruzes. Foi então prosseguiram para a microscopia eletrônica, que é o sugerido em todos os pacientes com diagnóstico de glomerulopatia do C3, tendo em vista que a gente só consegue diferenciar na microscopia eletrônica, e evidenciaram depósitos mesangiais e subendoteliais. Então, foi feito um diagnóstico de uma glomerulonefrite do C3. Como eu disse, às vezes a gente consegue identificar tanto alterações genéticas quanto autoanticorpos. Então, foi feita essa investigação se existia alguma justificativa para essa hiperatividade da via alternativa do complemento. Nesse caso, só um minutinho, deixa eu só ocultar aqui, perdão, que senão não estava indo. E aí, nesse caso, foi identificada uma mutação de genética. Ali naquela tabela anterior, eles têm diversas mutações genéticas que eles citam, algumas que eles já identificaram como patogênicas e outras ainda não. Então, até 40% dos pacientes com glomerulonefrite do C3 e até 33% dos pacientes com DDD vão apresentar normalidades genéticas detectáveis desses genes da via alternativa do complemento, incluindo alguns que eu falei que eles não sabem ainda com significado incerto. A presença dessas variantes genéticas reforça, então, o que nos auxilia a fazer, a entender um pouco a fisiopatologia. Então, reforça o papel da superativação da via alternativa na patogênese da doença e destaca também a importância do teste genético do complemento quando a gente identifica esse grupo de doenças como glomerulopatia de C3. Grande questão, né? A gente ainda não sabe o que fazer muito atualmente com essa informação, porque a gente não sabe aonde essa informação vai impactar no prognóstico. E a gente também não tem ainda opções terapêuticas disponíveis, mas, obviamente, eles reforçam que isso é o que está em investigação, então, obviamente, vale a pena investigar para quando a gente tiver essa informação na mão, a gente conseguir tratar melhor os nossos doentes. Mas, no momento, não existe ainda algo que a gente possa fazer do ponto de vista prático com essa informação. O que o Cardigo recomenda, então? Recomenda o tratamento com imunossupressão, com micofenolato e glicocorticoide, como primeira linha se os pacientes apresentarem uma doença moderada a grave.
Além disso, tratamento de suporte, isso eu nem vou ficar repetindo, mas dieta, antiproteinúricos, controle de peso, enfim, hábitos de vida. E, além disso, se o paciente for refratário ao uso dessa imunossupressão associada ao tratamento de suporte otimizado, então ele sugere uma tentativa do anticorpo anti-C5, ou então incluir o paciente em um trial. Questão: até o momento, não existe nenhum estudo clínico randomizado prospectivo que confirme realmente o benefício do anticorpo anti-C5 nesses pacientes. E nenhum outro agente direcionado à via alternativa também está aprovado para glomerulopatia do C3, mas ele diz que vários estão em estudo atualmente, provavelmente a gente vai ter algumas novidades em breve, mas por enquanto não temos. O que a gente tem realmente é o que o Cadigo preconiza. Caso 2. Caso 2, então, é um paciente do sexo masculino, de 27 anos. Ele procurou atendimento médico por conta de um edema em membro inferior, associado a uma creatina sérica normal de 0,9 e uma hematúria rica, e uma urina 1 rica, com proteinúria e hematúria 3 cruzes. Ele foi encaminhado ao nefrologista, então, e foi solicitado os exames adicionais. Então, evidenciaram uma proteinúria de 11 gramas em 24 horas, uma albumina sérica baixa, um C3 consumido, realizada a investigação de causas secundárias, todas negativas, então foi indicado a biópsia renal. Biópsia renal evidenciou um padrão, uma microscopia óptica com padrão de glomerulonefrite membrana proliferativo, e na immunofluorescência também tinha presença só de C3, 3 cruzes, muito similar à anterior. Prosseguiram com a microscopia eletrônica, viram depósitos mesangiais, subepiteliais e subendoteliais intramembranosos, além de fusão de pedicelos em 80% da amostra. Foi fechado o diagnóstico também, como anterior, de uma glomerulonefrite do C3. Como foi feito no caso anterior, eles fizeram investigação genética e imunológica, e nesse caso, ao contrário da anterior, não identificaram nenhuma variante genética, mas identificaram a presença de um anticorpo. O anticorpo identificado no caso foi o fator nefrítico C3, que ele é o mais frequente, mais frequentemente encontrado na glomerulopatia do C3. 46% dos casos com glomerulopatia do C3, a gente vai identificar algum anticorpo, e 86% dos casos de DDD, você talvez identifique também algum anticorpo. E como eu falei, esse é o mais comum, mas já tem diversos outros descritos naquela mesma tabela onde tem identificação das alterações genéticas também. Então, anticorpos que estabilizam a cobertura da C3 na via clássica, anticorpos também contra as proteínas do complemento, enfim, existe uma série de autoanticorpos, mas a gente também ainda não sabe muito o que fazer com essa informação no momento. Foi tentado investigar se a flutuação dos níveis séricos desse fator nefrítico C3, ele era associado à atividade clínica do paciente, tipo o anti-PLA2R, porém não houve correlação. Então, os níveis séricos não correlacionaram com a atividade clínica do paciente. Então, por enquanto, a gente ainda não tem muito o que fazer com essa informação, mas, obviamente, existe a necessidade de investigar até para a gente entender como funciona um pouco mais a doença e tentar propor tratamentos mais direcionados. Alguns estudos sugerem, né, que essa positividade para esse fator nefrítico de C3, ele pode estar associado a uma melhor resposta aos imunossupressores, como o micofenolato, e a um melhor desfecho renal. Só que são estudos bem conflitantes, são estudos com diversos vieses, tem autores que confirmam isso, outros não. Então, assim, a evidência é muito baixa, é baseado só em estudo retrospectivo, não randomizado. Então, é algo que pode ser comprovado no futuro, mas, por enquanto, a gente não tem evidência suficiente para confirmar isso. E a estratégia ideal, né, para esses pacientes seria algum tratamento baseado nesse anticorpo, algo que a gente não tem, né? A gente tem só o que o Cadigo preconiza, a mesma coisa, que seria micofenolato, prednisona, medidas de suporte e a tentativa do anti-C5. Caso 3. Então, a paciente de 12 anos, sexo feminino, ela foi procurar o pediatra por conta de um quadro de edema.
Foi encaminhado para o nefrologista e foi identificada uma hematúria microscópica, uma proteinúria de 1,4 grama dia numa urina de 24 horas e um C3 consumido. Indicaram, então, a biópsia renal. Na biópsia renal, a ótica característica de membrana proliferativa, agora imunofluorescência, diferente das demais, a gente tem também imunoglobulina. A gente tem C3, 3 cruzes, IgG, uma cruz, e IgA, uma cruz, mas tem essa predominância de C3. Na eletrônica, depósitos subendoteliais apenas. O laudo foi interpretado na época, então, como glomerulonefrite membrana proliferativa tipo 1. O tratamento instituído na época foi prednisona e ECA em altas doses. Foi realizado o tratamento com imunossupressão por 4 anos, até que ela foi suspensa essa imunossupressão, e desde então a paciente ficou em remissão. Ficou em remissão, então, até os 16 anos, até os 24 anos, quando ela apresentou uma nova recidiva. Nessa nova recidiva, os exames apresentavam uma função renal ainda preservada, um C3 consumido e um P/C de 3,5 grama por grama. Foi então orientada uma nova biópsia. Padrão da ótica continuava a membrana proliferativa, mas agora na imunofluorescência tinha depósito apenas de C3. Na eletrônica, os depósitos eram subendoteliais e subepiteliais. Foi então revisado esse diagnóstico e com base no anterior também, ela foi colocada no grande grupo, né, da glomerulopatia do C3, e no caso, esse aqui seria uma glomerulonefrite do C3, inclusive a sua primeira biópsia também. Aqui eles citam, né, sobre esse caso, que foi tentado investigar qualquer alteração genética, qualquer alteração de corpo, e não foi identificado, que é o que acontece em um grande percentual. Então, de 35% a 87% dos casos da glomerulopatia C3, não é detectado nada, né, nenhum anticorpo, nenhuma variante genética patogênica, isso, obviamente, já é descartado também causas secundárias, enfim. Então, que leva a crer que não só que nem todas as variações patogênicas podem ser identificadas, mas também a gente não sabe se a utilização na clínica a gente vai ter alguma resposta, né, que é o que eu disse nas anteriores, a gente pode ter informação, mas ainda não tem muito que a gente possa fazer. Cresce, então, assim, antes não sabiam se determinavam como primária ou secundária, mas pensaram em primária ou idiopática, perdão, mas pensaram que talvez seja primária mesmo. Então, alguma evidência de que uma autoimunidade poderia desempenhar um papel no desenvolvimento dessas duas entidades, não só da glomerulopatia do C3, como na membrana proliferativa. Existem alguns estudos que observaram que certos HLA em alguns pacientes eram mais predominantes, e alguns outros tinham pior desfecho renal. Isso quando se baseava na glomerulonefrite do C3 na membrana proliferativa, mas não teve nenhuma associação na DDD. Então, algo está para ser identificado. A gente só não tem informação ainda ao certo em estudos prospectivos, e a gente também não tem nenhum tratamento com alvo nessas alterações. Caso 4. Um homem dos 56 anos, ele foi procurar atendimento médico por conta de uma proteinúria de 3,4 grama, uma creatina sérica normal. Além disso, ele tinha um diagnóstico de uma hipertensão e uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado que ele acompanhava com a hematologia. Nos exames, ele viu essa creatinina o colega viu essa creatinina de 1,9, e a anterior desse acompanhamento hematológico era de 0,9, e antes ele não tinha proteinúria, tinha uma nova proteinúria agora de 3,4 gramas. O nefrologista prosseguiu com a investigação, não tinha nenhuma outra causa secundária, a não ser essa persistência da gamopatia monoclonal. Creatinina se confirmou realmente alterada, tinha uma albuminúria de 2,9 gramas, uma hematúria 3 cruzes, e aqui não tinha consumo do C3. Realizados os testes genéticos de autoanticorpos também, como nos anteriores, e todos negativos. Foi realizada, então, a biópsia renal, que na ótica identificou um padrão membrana proliferativo, na imunofluorescência tinha um C3, 3 cruzes, e IgG policlonal de 1 cruz. Depósito mesangial e subendotelial na microscopia eletrônica, sem depósito denso. Então, fizemos novamente um diagnóstico de glomerulopatia do C3, nesse caso uma glomerulonefrite do C3, com gamopatia monoclonal de significado determinado.
Essa associação, ela é frequentemente identificada, principalmente em pacientes acima de 50 anos. Então, no rastreio para esse grupo de doenças, principalmente acima de 50 anos, não se contentar talvez com uma eletroforese e prosseguir com uma investigação um pouco mais sensível e específica. As variantes patogênicas da via alternativa, nesses casos, são raras, não tem muitas descrições, como nesse caso aqui que eles descreveram, nada foi encontrado. E eles também não entendem ainda o mecanismo que conecta a gamopatia monoclonal, essa desregulação da via alternativa, mas eles acreditam que a própria imunoglobulina monoclonal, ela pode ativar diretamente a convertase C3 e atuar como anticorpo contra as proteínas reguladoras do complemento. Isso são hipóteses que ainda precisam ser comprovadas. Existe uma corte francesa de 50 pacientes com glomerulopatia de C3 associada à gamopatia monoclonal, que fizeram um tratamento quimioterápico anticélula B, e tiveram uma maior sobrevida renal quando a resposta hematológica foi concomitante. Isso sugere talvez esse papel patogênico direto da imunoglobulina monoclonal nos depósitos de C3. No mesmo estudo, eles avaliaram também que a presença dessa imunoglobulina monoclonal no soro, na urina e nos glomérulos foi associada a uma sobrevida renal mais curta, em comparação com os pacientes com glomerulopatia do C3 sem essa imunoglobulina monoclonal. Porém, a gente também não sabe ainda o que fazer, não é consenso se essa imunoglobulina monoclonal ela é de relevância prognóstica, porque existe também um estudo americano que não mostrou nenhuma diferença significativa na sobrevida renal entre os grupos, nos que receberam tratamento e que não recebeu. Então, são dois resultados completamente divergentes, essa corte francesa e esse estudo americano. Então, realmente, ainda é um grande questionamento. O que nós temos hoje em dia são as terapias tradicionais que eu já disse anteriormente, que é o micofenolato, corticoide, mídia de suporte, e é o que a gente tem de evidência. Caso 5. É um paciente do sexo masculino, de 46 anos, que ele veio encaminhado ao serviço de nefrologia por conta de um quadro de uma hematúria associado a uma creatinina de 1,8 e um diagnóstico recente de hipertensão. Essa hematúria era macroscópica e transitória. Foi então prosseguida com a investigação, negativa para todas as causas secundárias, tinha uma creatinina já alterada de 1,9, uma albumina sérica baixa de 2,7, uma albuminúria de 5,1 grama-dia, a urina 1 dele tinha hematúria e tinha um C3 normal. Realizada, então, a biópsia, a microscopia óptica evidenciou aumento da matriz mesangial com características exudativas e duplo contorno. Na IF, foi evidenciado, então, IgG, 2 cruzes, e IgM, apagou aqui, mas é IgM, 2 cruzes também. Na microscopia eletrônica, ela não foi realizada. Bom, foi então feito um diagnóstico de glomerulonefrite membrana proliferativa mediada por imunocomplexo e instituído o tratamento com IECA, corticoide e micofenolato. Um ano depois, o paciente reduziu essa albuminúria, caiu para 1,2, a albumina sérica normalizou, a creatina estabilizou, ela não piorou, mas também não melhorou, e o micofenolato, depois de 12 meses, foi descontinuado. 9 meses depois da descontinuação da imunossupressão, o paciente retornou com edema, albuminúria importante de 6 gramas-dia e uma piora novamente da função renal. A creatinina subiu para 2,8. Foi realizada, então, uma segunda biópsia renal. Microscopia óptica, um padrão membrana proliferativo, agora com crescentes celulares em 5% dos glomérulos, uma IF apenas com C3, 3 cruzes, e a microscopia eletrônica com depósito mesangial e subendotelial sem depósitos densos. Então, aqui houve essa mudança, que eles chamam de mudança de padrão da membrana proliferativa mediada por imunocomplexo para a glomerulopatia do C3. Esse debate ainda é um pouco desconhecido, porque eles não sabem dizer se é um espectro de uma única só doença, ou se são, talvez, tempos diferentes de uma mesma Enfim, é algo que temos que estudar. Ambas apresentam
quadro clínico semelhante, risco semelhante também para evoluir com doença renal crônica. Existe um estudo de corte em pacientes com glomerulonefrite membrana proliferativa mediada por imunocomplexo primária, que identificou que 43% dos pacientes que tinham que repetir biópsia, houve uma mudança nesse padrão da imunofluorescência. Em 17% teve essa conversão da membrana proliferativa para a glomerulopatia do C3. Isso sugere, então, que alguns casos de glomerulonefrite membrana proliferativa idiopática ou primária pertencem ao mesmo contínuo, talvez, da glomerulopatia do C3. Essa transição também já foi descrita em criança, que eles podem ter inicialmente uma biópsia compatível com a glomerulonefrite membrana proliferativa, e durante o segmento ter que rebiopsiar, e começa a aparecer, mudar a característica da imunofluorescência com uma coloração dominante para C3. Nesses casos de criança, tem uma hipótese diagnóstica que talvez um gatilho infeccioso inicial tenha ativado a via clássica, por isso tem esse depósito de imunoglobulina, então ativou a via clássica das lectinas, e aí após a resolução desse processo infeccioso, talvez limpou um pouco mais e ficou só essa desregulação da via alternativa. É uma hipótese que eles citam aqui. Foram descritos fatores, de ativação da via alternativa em alguns pacientes com membrana proliferativa mediada por imunocomplexo idiopática, reformando também um vínculo fisiopatológico. Então, alguns fatores de ativação que a gente encontraria talvez só na glomerulopatia do C3 também foi identificado em alguns pacientes que não tinham esse padrão na imunofluorescência. Alguns estudos mostram taxas semelhantes de anormalidades genéticas e presença de autoanticorpos contra as proteínas do complemento, tanto na membrana proliferativa quanto na glomerulopatia do C3. E também a prevalência desse C3 sérico constantemente consumido com o C4 normal também é comparável entre os grupos. Ou seja, o quadro clínico é muito similar, microscopia óptica muito similar, exames muito similares e o curso da doença também muito similar. Resposta terapêutica, Não tem nenhuma evidência de que esses grupos vão responder de forma diferente, não tem nenhuma evidência de que a gente deve instituir uma imunossupressão diferente para cada um desses grupos, ou seja, o que a gente tem de recomendação de tratamento pelo KDIGO é a mesma. Não se sabe também o período que se deve manter essa imunossupressão, e ensaios clínicos estão em andamento e talvez eles possam responder para a gente se existe algum inibidor do complemento que possa atuar talvez na fisiopatologia dessa doença. Caso 6. Então, é um paciente do sexo masculino de 24 anos. Ele apresentava de histórico pessoal asma e psoríase. Ele foi encaminhado, então, por elevação da creatinina sérica, tinha uma creatina sérica de 1,5, foi encaminhado ao nefrologista. No exame físico, a única alteração que ele tinha era a placa psoriática nos cotovelos. Só isso, não tinha edema e não tinha alteração da pressão. Nos exames laboratoriais, foi identificada uma creatinina de 1,5, C3 e C4, aqui é o primeiro caso que eu cito que estão ambos consumidos, uma hematura de 3 cruzes, uma proteinúria de 3 cruzes e um P/C de 2,9. Rastreio para causas secundárias, todas negativas. Foi então realizada a biópsia renal. Na ótica foi identificado um padrão membrano proliferativo, com proliferação endocapilar focal. Na imunofluorescência, depósito IgM, 1 cruz, IgG, 3 cruzes, C3, 2 cruzes e traços de C1q. Como não tem essa dominância de C3, então ficou também com uma membrana proliferativa mediada por imunocomplexo. E nesse caso, a gente pode chamar de idiopática ou primária, porque não foi identificado nenhuma causa subjacente. Alguns autores sugerem que, em certos casos, a causa subjacente ainda não foi identificada. Outros dizem que talvez seja realmente primário, que existe a presença mesmo dessas anormalidades adquiridas ou genéticas, e que existe realmente um grupo primário que a gente só não conseguiu identificar talvez um biomarcador ou realmente um agente causal. Ou então a gente só não esperou tempo suficiente para a causa secundária aparecer. Em relação ao tratamento, exatamente a mesma coisa que todos os outros casos clínicos, então, a imunossupressão com corticoide e micofenolato, inclusão em trial, quando disponível,
e as medidas de suporte mesmo não imunossupressoras, como antiproteinúrico, dieta, controle pressórico, glicêmico, enfim. Atualmente, há ensaios clínicos em andamento, avaliando inibidores seletivos da via do complemento para adotar eles no tratamento, para ser uma terapia mais direcionada à alvo específica, mas atualmente não temos nada ainda para utilizar. Caso 7. Paciente do sexo masculino, 30 anos, procurou atendimento médico, ele tinha uma pressão de 150/90, ele foi internado por conta de uma investigação de uma alteração da função renal, com um histórico de 3 meses de edema em membros inferiores e uma fadiga progressiva. Tinha um histórico prévio de abuso de drogas injetáveis, no exame físico tinha essa pressão realmente elevada e um edema nos membros inferiores, PA de 150/95. Nos exames complementares, foi evidenciada então uma alteração importante da função renal, uma creatinina de 2,9, C3 e C4 ambos consumidos, uma albumina sérica baixa de 3,3, hematúria 3 cruzes, proteinúria 3 cruzes e um P/C de 2,3 grama por grama. Quando fui investigar, então, as causas secundárias, foi identificado o anti-HCV positivo com uma carga viral detectável por PCR. Realizada a biópsia renal, a microscopia óptica identificou um padrão de glomerulonefrite membrana proliferativa e imunofluorescência depósitos IgG 3 cruzes, IgM 1 cruz, C1Q 2 cruzes e C3 2 cruzes. Foi feito, então, um diagnóstico de glomerulonefrite membrana proliferativa mediada por imunocomplexo secundário, né? Nesse caso, a gente identificou a doença de base e o tratamento inicial deve ser direcionado à doença de base. Dizem também, né, algo que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que não só a gente tem que avaliar a doença de base, mas existem um percentual de pacientes que vão estar com síndrome nefrótica, como esse caso, ou que estão com alteração da função renal, ou então que estão evoluindo com uma rapidamente progressiva, ou uma crise crioglobulinêmica. Nesses casos, talvez a gente não consiga esperar a ação do antiviral, ou seja, nesse caso é HCV, mas pode ser outros casos. Talvez a gente não consiga esperar o tratamento da doença de base, talvez pelo quadro ser tão rico, tão grave, talvez a gente tenha que instituir simultaneamente o tratamento para a doença de base associada à imunossupressão com ou sem plasmaferese. Em relação aos desafios no diagnóstico, acho que ficou bem claro, né, que existem vários avanços, a gente está entendendo um pouco melhor a fisiopatologia dessa doença, mas é muito difícil ainda o diagnóstico e o manejo desses pacientes. Porque são casos raros, então é difícil a gente pegar a mão, né? As apresentações, tanto clínicas quanto histopatológicas, elas normalmente são sobrepostas, elas às vezes podem mudar ao curso da doença. Exige também acesso à microscopia eletrônica, não só ótica, imunofluorescência, imunofluorescência, só que também o mais difícil que eu achei é a gente conseguir fazer essa avaliação do sistema complemento, incluindo o teste genético e imunológico, que eu acredito que seja só mais para trials, né, não seria algo do nosso dia a dia, mas eu acho interessante a gente saber que existe. Os desafios no tratamento, como eu disse nos casos anteriores, é que a gente não tem nenhum tratamento direcionado para o mecanismo patofisiológico dessa doença. Isso porque, em parte, porque é um número pequeno, né, de pacientes, então é muito rara a doença, então dificulta incluir os pacientes num trial, e alguns ensaios clínicos que existem previamente foram baseados na classificação antiga. Então, talvez, se a gente reclassificar, a gente consiga ter um pouco mais de informação. E as estratégias continuam muito limitadas. Então, cuidados de suporte e a imunossupressão com corticoide e micofenolato, sendo que a gente nem sabe por quanto tempo a gente deveria manter essas medicações. Essas são as recomendações do KDIGO. Então, o tratamento, como eu disse, para ambas as doenças, micofenolato, corticoide e suporte. Isso se não tiver uma causa subjacente, principalmente gamopatia monoclonal, pacientes acima de 50 anos. Casos refratários, a gente pode considerar anti-C5 e considerar a inclusão em um trial. E nos casos que a gente encontrar uma doença de base, como, por exemplo, um tratamento, uma gamopatia monoclonal, talvez
implementar a quimioterapia anti-célula B pode melhorar. Lembrando que existe um trabalho francês que mostrou melhora e um trabalho americano que falou que não teve nenhuma melhora e nem sobrevida. Então, também é algo com uma evidência muito, muito baixa. No futuro, então, a perspectiva é entender com esses novos ensaios clínicos que estão em andamento, com essas novas terapias, se alguma delas pode modular essa superativação da via alternativa do complemento para uma abordagem mais personalizada e também para facilitar o diagnóstico, eles citam muito sobre a padronização dos laudos da imunofluorescência, né, para a gradação dessa intensidade de C3 e de imunoglobulina, é para facilitar o diagnóstico. E revisitar os casos antigos, tendo em vista a raridade desses casos, talvez a gente consiga um N melhor, fazendo um trabalho talvez retrospectivo, revalidando, reclassificando como era antes, né? Tirar desse grande grupo de tipo 1, tipo 2, tipo 3, colocar na classificação atual e ver se a gente consegue alguma resposta com essas informações do passado. E é isso, gente. Eu coloquei umas mensagens porque eu achei muito complexa a aula, e aí eu coloquei um pouquinho de mensagem, uns take-home messages aí, para ver se ajuda um pouco todo mundo. Oi, Nath, parabéns. É denso, mas você resumiu aí bem para a gente. Eu acho que esse trabalho ele é legal, porque ele também, além de dar casos clínicos, que a gente vê que as dificuldades nossas são também a dificuldade deles, mas é legal que ele começa a falar de algo que está se falando na literatura, que é essa coisa da membrana proliferativa por imune complexo idiopática ou primária, necessitar de um estudo da via alternativa do complemento. Às vezes, como você falou, pode ser a mesma doença, né? Então, a Marina Norris, que é uma italiana que estuda muito complemento, ela publicou um artigo com Remuse exatamente falando disso, que os casos de membrana proliferativa mediada por imunocomplexo primária ou idiopática, eles sugerem a avaliação genética, autoimune da via alternativa do complemento. E se eles acharem alguma alterações, eles encaram como glomerulopatia do C3, apesar da imunofluorescência não ser. E eles até Eles citam... colocam nesse grupo, isso não tinha Isso. ficado claro para mim. Ele até cita alguns estudos que você comentou, que a primeira biópsia era por imunocomplexo, mas era primária, né? E a segunda biópsia já era C3. Né? Então, a gente fala que seria é a mesma doença, só que você está enxergando ao longo do tempo, né? Sim. Então, isso é legal, esse artigo dele também trazer isso daí. E aí eu deixo para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma Gente, eu só consideração. tenho perguntas, tá? Não tenho resposta, não. Porque... Fala aí, Sá. Pode falar. Parabéns, Nath. Obrigada. Vocês conseguem me ouvir? Tô ouvindo. Bom, e uma coisa interessante que ele coloca também, os casos clínicos, ele traz aí de forma bem didática. Me chamou a atenção que, ou eu deixei passar, mas ele não usou nenhum bloqueador de complemento nesses casos, né? Não usou, Sá. E ele reforça, assim, várias vezes, não foi uma, eu só citei uma, mas ele cita várias vezes que ele fala até da Shua, enfim, mas ele cita que não tem nada comprovado, nada que respalde o uso realmente desse tipo de droga. E eu não sei se ele não foi muito a favor, mas ele cita isso muitas vezes e nenhum dos casos ele usou, não. É interessante porque... Pode falar, doutora. Não, pode falar. Tá. Não, é que eu estava até olhando as datas, porque esse artigo ele foi publicado, ele aparece no Kidney Reports, né, eu acho, 2025, mas ele foi publicado online a primeira vez em 2024, pré-congresso americano, que no americano do ano passado foi apresentado o estudo fase 3 do pegcetacoplan, que é um bloqueador específico do C3, que usou tanto em pacientes com doença nativa quanto pós-transplante, em adolescentes e adultos, e que mostrou uma redução substancial, assim, da proteinúria, né, acho que foi o primeiro estudo, foram 120 pacientes, algo assim, que dividiu randomizado, né, que receberam o bloqueador do complemento C3 e que não receberam, e aí teve uma boa resposta, tanto que o FDA aprovou agora em julho,
essa medicação para membrana proliferativa mediada por imunocomplexo, idiopática, né? E para glomerulopatia do C3. Só Ele não cita esse trial, mas ele cita que tem um trial que está para finalizar. Ele dá esse gancho, mas ele não cita qual trial. Com certeza. Mas não saiu ainda, não está publicado. Foi do congresso, que eu vi, só tem um resumo, assim. Mas quando publicar, a gente traz para discutir também. Você viu mais alguma coisa, doutora? Então, só para ele fala muito do anti-C5, e ele não usa, porque, na verdade, o anti-C5 foi usado no passado e não teve uma boa resposta nesses pacientes. Inclusive, tem uma revisão que fala que mais da metade dos pacientes até pioraram. Né? E de onde vem essa explicação? Né? Por quê? E aí aparece um anti-C3, ou mesmo o inibidor do fator B, né? Sendo promissores, né? É que a insufervenza já defende bem antigo, que ele acha que o C3 é que é patogênico para o glomérulo, tem receptores do C3 ali, então ele defende isso já tem um tempo, então isso justificaria porque bloquear o C5 não vai adiantar para essa doença, né? Então, assim, aí, por isso que esses bloqueadores mais para cima, né, C3, fator B, talvez sejam mais promissores. Então, também o iptacopan está fazendo, estão em fase 3 já, né, e também com um resultado, assim, parcial bom, né, bom. Eu não vi também, não foi publicado, mas tem relatos de que foi bom. Bom, vamos esperar. Talvez nesse americano, né, a gente tenha um pouquinho mais de informação. Mas eu lembro mesmo, o Fervenza realmente fala isso há bastante tempo. Tem um americano, acho que de 3 anos atrás, ele fala, vocês estão agindo aqui, mas a gente tem que agir aqui, não vai adiantar. Ele até cita e faz todo sentido mesmo. E é o que eu falei, assim, eu achei que eles foram até meio, deixaram bem claro que, assim, você pode usar, mas a gente não usa, sabe? Isso aí. E uma coisa interessante é que quando ele sugere, assim, de investigar uma alteração genética, quando você vê uma desregulação do complemento e tal, que vai ter várias variantes de significado indeterminado, mas ele estimula, né, que você faça mesmo assim essa pesquisa, porque como é uma doença rara, aquele significado indeterminado, uma vez que você faz, né, várias vezes e você encontra uma associação cada vez mais frequente, ela pode se tornar um significado, né, patológico. Então, é interessante mesmo quando a gente encontrar, assim, talvez, né, um significado indeterminado, não necessariamente não quer dizer que não tem associação, né, é só que não tem, vamos dizer, reprodutibilidade, talvez, ou frequência de achado, não sei. Acho que ele cita bem a palavra ainda, sabe assim, ainda. Então, não temos o que fazer ainda. Então, assim, rastreiem, a gente tem que colocar, vamos supor, um nome e sobrenome naquele paciente, entende? Para se um dia surgir uma terapia-alvo específica, a gente saber quem vai ser o respondedor daquela terapia específica. Então, tudo ele fala muito ainda, como se tivesse muita coisa em andamento e que acho que em breve, talvez, a gente vai ter alguma novidade. Doutora, eu tenho uma dúvida, do ponto de vista prático, quando a gente pegar um caso assim, a gente tem como fazer esse teste genético aqui no Brasil, tipo Fleury, alguma coisa assim, ou seria o quê? O exoma mesmo? Assim, primeiro que o Fleury tem o fator nefrítico, ele já há muitos anos que ele tem, ele disponibiliza, né? Sim. Então, a parte de anticorpos, sim, né? Mas ele tem o painel completo, né? Não só o fator nefrítico, assim, para... Os outros anticorpos, assim, antifator H, né, que ele fala um pouco, né? Não sei se o Fleury tem, eu garanto que o fator nefrítico o Fleury tem, já tem bastante tempo, né? Uhum. Aí o painel genético, eu acho que como tem muito essa coisa já da Shua por aí, e a gente pode pedir para ser o mesmo painel genético da Shua, né? Que você vai encontrar mais frequentemente também as mesmas
muitas vezes alterações genéticas nessa mesma linha, né? Mas aí, claro, como tem aí a Shua há bastante tempo, ela abriu essa porta para os testes genéticos, então seria nessa linha também, né? Beleza. Obrigada. Imagina. Doutora, só uma dúvida. Pois não, vou falar. Quando a gente encontra a glomerulopatia do C3 ali, e a gente tem aquela diferenciação entre glomerulonefrite do C3 e DDD pela microscopia eletrônica, na prática a gente não muda o tratamento, né? Exato. Então, assim, essa é a minha crítica deles ainda falarem de eletrônica e agora falarem dessa tal de a riqueza de ApoE na DDD, para separar DDD de glomerulonefrite do C3. Porque no final, na via final de tratamento, não vai mudar. Você poderia dizer assim, mas a DDD, ela parece ser mais autoimune e a C3 mais genética. Mas o tratamento ainda é o mesmo. Ele não está sendo diferenciado, né, mesmo eu só tenho micofenolato. Mesmo o micofenolato, o Cadigo fala que você tem que dar, independente da etiologia, porque tem um estudo do Manuel Praga, que é retrospectivo, que mesmo as glomerulopatias do C3 genéticas responderam ao micofenolato. Então, assim, eu confesso que eu não vejo lógica, a não ser epidemiológica de conhecimento, de se fazer essa diferenciação entre DDD e glomerulonefrite do C3. Certo? Era isso, Sá? Certo, obrigada. Era isso, obrigada. Aí eu queria só chamar a atenção que acho que ele nem cita isso, mas tem muita gente que defende que talvez a glomerulopatia do C3 associada à gamopatia de ciclado renal, se você fizesse a tal da pronase, e a pronase ela vai mostrar epítopos escondidos, né, de imunoglobulina, cadeia leve, você jogasse os anticorpos lá, ela deixaria de ser C3 para mostrar a imunoglobulina monoclonal, né, e a patogênese é isso que a Nath falou, né, de alguma forma ativa a via alternativa do complemento. Só que o Fervenza tem uma casuística grande, com a apatia do C3, acima de, a média era 65 anos, todos com a proteína monoclonal no sangue e na urina, mas que era a glomerulopatia do C3. E assim, aí tinha linfoma, tinha mieloma, e tinha o que ele chamou de gamopatia significada renal. Ele fez a pronase em alguns, mas não teve muito bom resultado. Um só paciente apareceu a imunoglobulina, né, de cadeia leve. Mas sim, se vocês ouvirem falar em pronase, assim, do C3, principalmente aí quando for relacionada à doença de cadeia leve, poderia se fazer, né? De resto, não, não teria por que a imunoglobulina estar escondida, né? O motivo, às vezes, da imunoglobulina monoclonal estar escondida é porque, de uma forma meio chula, né, ela é um pouco torta, né? E aí o anticorpo precisa de uma coisa bem certinha para se grudar. E às vezes a pronase, ao quebrá-la um pouco, esses fragmentos podem se ligar de novo ao anticorpo que você joga, né, na imunofluorescência. Então, é isso. Ele não comenta nada, mas a título de curiosidade, só. Certo? E aí é significado renal, né, doutora? Então, A glomerulopatia do C3 mesmo que você não ache, se você fizer pronase, mesmo que você não ache o depósito da imunoglobulina monoclonal, mas você tenha essa monoclonalidade no sangue, na urina, a gente considera ainda a gamopatia de significado renal e trata como quimioterapia. Com grandes discussões, como a Nath falou, isso não é mundialmente aceito, mas é o que o Cadigo põe. O Cadigo põe lá. Paciente mais velho, com C3, com pico monoclonal no sangue ou na urina, gamopatia significado renal. Glomerulopatia do C3, associada a gamopatia significado renal, quimioterapia. Isso.
Essa quimioterapia que é difícil, né? Convencer os hematos, às vezes a quimioterapia é meio complexo, mas... Mas eles estão tendo uma sociedade internacional que eles estão se encontrando de quando em vez. Eles vão se encontrar agora em setembro de novo. É só de gamopatia renal. Aí são nefrologistas, hematos. Eu nem sei onde que vai ser, que país que vai ser. Mas aí de lá eles vão trazer uma sugestão. Então, eles sempre publicam. Então, a gente vai ficar atento, depois de setembro, ficar atento nessa sociedade internacional. Aí, assim que eles publicarem, a gente dá uma lida. Beleza. Então tá, pessoal, parabéns, Nath, de novo, muito obrigada. Obrigada. Então, obrigada, até semana que vem. Line, que eu te mando até amanhã o artigo, eu te mando. Tem muito desse estilo que nem de caso clínico, eu achei que, nossa, assim, fica muito mais clara a compreensão de coisas talvez meio, parecia mirabolante, agora fica mais fácil de digerir. Muito legal. Obrigada, chefe. Vamos ver a prática dos outros também lá fora, né? Exato. Isso é bem legal. Exato. Tá bom, pessoal. Um abração. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.